Muito bem, vamos continuar então com a segunda aula desse nosso estudo introdutório sobre o mercado, sobre Bolsa de Valores. Mais uma vez, muito prazer, eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos. Estou aqui para te ajudar numa nova caminhada de independência financeira, onde você vai sair do zero absoluto a um investidor de muito sucesso. Legal. Pessoal, no primeiro vídeo falamos um pouquinho sobre a B3, sobre o mercado financeiro de maneira geral, e agora estou mostrando para você como é que funciona ali o site da B3 e o que você pode consultar. Continua aí na minha tela. Dá uma olhadinha aqui e paramos, né, na ideia de olhar o gráfico, e quando carregou esse gráfico aqui eu encerrei a primeira aula e a gente está batendo um papo na segunda parte. O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo o seguinte, tá? Eu tenho, de uma maneira geral, eu quero que você foque a sua atenção nesse cara aqui, ó, exatamente nesse patamar aqui nesse patamar aqui de tela, tá? Nesse pedaço de tela. O que eu quero que você observe? Toda vez que a gente fala em ações da Bolsa de Valores, essas ações são negociadas todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, exceto feriados. Né? E essas ações elas variam o preço da sua cotação todo dia e toda hora, a todo instante, baseado no interesse dos investidores. Então, uma das regras que funciona na Bolsa de Valores é a questão de oferta e demanda. Né? Tem muita gente querendo comprar, o preço sobe, tem muita gente querendo vender, o preço cai. Sempre vai ter gente para comprar e sempre vai ter gente para vender. Por quê? Porque tem um conceito muito subjetivo de o mercado estar barato para um e caro para outro. Mas depois a gente vai entrando nesse mérito. Pessoal, primeiro ponto aqui, ó. Lembra que eu falei para você, ó, vir aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no site da B3 e vou recapitular esse pedacinho. Lembra que eu falei aqui para você vir, ó, em empresas listadas? Nós fomos aqui até a letra V de Vale, que foi a empresa que eu consultei, tá? E aí Vale S.A. E aí eu pedi para que você prestasse atenção nesse cara aqui, ó, nesse código que ia ser apresentado aqui, Vale 3. Anota esse cara aqui, por quê? Quando você vir aqui, ó, em Market Data novamente, né? Então você foi ali em Market Data, cotações e abriu o gráfico. Né? E você digitar aqui nesse campo Vale 3, olha só, vai abrir para você o primeiro item da lista, dizendo que é uma ação na B3. Esse gráfico é totalmente gratuito, tá? Você pode acessar ele. E aí, aberta essa ideia de Vale 3, você tem aqui a última informação da cotação da empresa, dos preços das ações. Marcos, mas mesmo assim eu ainda não consegui entender como é que tudo isso funciona. Eu vou tirar um pouquinho do zoom do gráfico para facilitar a vida. Olha só. Agora você já está entendendo que as ações da Vale do Rio Doce S.A. terminaram o seu preço negociadas hoje a R$ 42,94. Se você tirar o zoom, olha que legal, você vai tendo acesso às cotações anteriores, ó, e eu posso rodar aqui a cotação para trás, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, o que eu vou fazer para você? Ó? Eu vou mudar esse período aqui, ó, vou colocar agora em um dia, aqui embaixo, ó, tá? Um dia, né? E olha que legal, a gente já tem a cotação de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Você já está entendendo que no ano de 2016 Vale custava alguma coisa próximo ali de 10, 12 reais. Depois, meados de 2018 para 2019, Vale passou a custar alguma coisa próximo de 60 reais. E hoje, 2020, custa alguma coisa perto de 42, 43 reais. Beleza? Esse gráfico, pessoal, que é o gráfico de linhas, ele não é tão utilizado assim para nós fazermos as análises, tá? Você percebe que uma vez carregados os dados da Vale aqui, a gente tem algumas informações importantes, ó, tá? Que é um cenário muito legal para a gente poder olhar o preço de abertura, o preço de fechamento, né, o volume médio negociado, ou seja, tem muitas informações legais aqui para a gente poder acompanhar, ó, tá? Tô apertando no mais aqui. Né? E vou mostrar depois ao longo do treinamento uma ideia para você poder acompanhar isso de outra forma, uma forma mais tranquila. Aqui na parte de baixo a gente tem um gráfico de volume, que depois eu vou entrar no mérito de como isso é feito. Os gráficos que você pode ver, geralmente os analistas, como eu, utilizando, é um gráfico que a gente chama gráfico de candlestick, que é esse gráfico aqui, ó, gráfico de velas. Eu vou apertar nele, ó, e aí você está vendo que agora mudou um pouco o desenho, que o gráfico se formou aqui, mas a gente ainda tem a ideia de entender ali as cotações de forma bem diferente, de forma bem salutar.
O que eu quero mostrar a você nesse cenário? Agora aparecem uma opção de velinhas vermelhas e verdes. E eu vou rabiscar aqui do lado de forma para você que possa entender o que significa isso. Pessoal, de uma forma bem tranquila e bem simples, quando nós objetivamos compra, a gente olha para esses candles verdes, e quando objetivamos venda, olhamos para os candles vermelhos. Na prática funciona da seguinte forma: como é que você entende a psicologia ou o momento atrás desses candles que você está visualizando aqui? O candle ele tem um determinado preço, então ele começa a ser negociado ali, e aí conforme ele vai subindo, ele começa a formar o corpo real que a gente chama, né? E de repente ali faz uma nova máxima e volta talvez um pouquinho para fechar o nosso corpo real. Na estrutura clássica do candle, eu vou mostrar para você como é que funciona. Olha só, eu tenho aqui esse seguinte cenário. Eu tenho, tá, deixa eu fazer em preto aqui para ficar um pouco mais nítido, né? Ó, eu tenho aqui o preço de abertura, tá? Assim que começa a negociar o dia, né? Eu tenho o preço de abertura. Aqui eu tenho o preço de fechamento, tá? Exatamente onde termina o corpo real, o preço de fechamento. Eu tenho nesse cenário aqui uma mínima aqui embaixo, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma mínima, que é onde o valor mínimo que os preços atingiram nesse período dessa vela, que no nosso exemplo aqui por enquanto está sendo de um dia, tá? E aqui na parte superior, ó, eu tenho a máxima, que é a máxima, o valor máximo que a Vale, no caso aqui, Vale foi negociado. Beleza? Na psicologia do candle diz o seguinte, né? Diz que o preço abriu, aí ele fez uma nova mínima ali, então ele era um candle de venda, por enquanto, um candle vermelho. Aí ele recuperou dessa queda, certo? Continuou subindo, atingiu uma nova máxima que foi aqui, né? Aqui, ó, atingiu uma nova máxima que foi aqui e fechou mais ou menos aqui. Então, ou seja, a psicologia por trás desse candle é isso. E quando a gente olha um candle de venda, é o processo exatamente inverso. Olha só, deixa eu desenhar um candle de venda para você aqui. Espera aí, só um pouquinho. O candle de venda a gente vai trabalhar nesse cenário. Deixa eu fazer ele um pouquinho menor para poder otimizar aqui a tela. Então, um processo de um candle de venda vai funcionar com a seguinte condição. Ainda tenho aqui, ó, a minha vela de máxima, ainda tenho aqui a minha vela de mínimas, meu ponto negociado nas mínimas. Com relação àquele ponto de abertura e fechamento, nesse caso aqui ele é invertido. Aqui passa a ser a abertura e aqui passa a ser o fechamento. Olha que legal. A única coisa que foi invertido aqui com relação ao candle de alta é esse processo. Então você já começa a entender, e aí eu vou dar um zoom aqui para você no gráfico, para você poder entender de maneira mais fácil. Você já começa a entender que, vou pegar um exemplo deste candle verde aqui, ó. A gente abriu o candle aqui, tá? Praticamente fizemos uma mínima que nem dá para ver, né? Ó, tá? Mas fizemos uma pequena mínima, subiu, fizemos a máxima e fechamos um pouquinho abaixo. Então o candle verde é um candle de compra. O candle vermelho é um candle de venda. Então, ou seja, a gente abriu aqui, nós fizemos uma nova máxima, atingimos essa mínima de cotação e agora o preço fechou aqui. Entenda, pessoal, que um dos princípios básicos dessa escola que eu estou utilizando de precificação, que é a escola da análise gráfica, nós estamos entendendo, né, como o primeiro princípio de que o preço desconta tudo. Ou seja, por que Vale custa R$ 42,78? Porque o mercado decidiu assim. O interesse dos investidores decidiu que esse é um preço chamado de justo. E esse preço, entendemos que ele é justo a todo instante, justamente por essa lei de oferta e demanda, onde uns entendem compra e outros entendem venda com relação a esses ativos. Legal? Uma vez feito esse estudo, pessoal, você com isso já consegue, olha só, identificar tendências sobre o preço. Tá? E aí eu vou entrar no mérito agora da teoria de Dow, para poder finalizar esse nosso primeiro bate-papo. A gente entende que um ativo em tendência de alta se move com topos e fundos descendentes. Então você vai ver o zigue-zague acontecendo aqui, ó, e o preço atingindo cotações cada vez maiores, ó, cada vez maiores. Então isso a gente chama de tendência de alta. E o processo inverso também é verdadeiro. Tá? Deixa eu tentar pegar aqui, ó, um outro patamar, mas olha só que exemplo bonito de
de tendência de alta. Olha que legal, o preço fazendo máximas e mínimas maiores aqui, ó, exatamente na tendência de alta. E a gente tem o processo inverso. Tá? Eu vou pegar aqui o Ibovespa, vou voltar aqui e vou falar do Ibovespa. Só um pouquinho, que o Ibovespa vai ficar com um gráfico mais nítido para a gente poder acompanhar. E vou trocar o gráfico agora pela questão de um gráfico semanal. Olha só, então agora cada barrinha dessa aqui tem a duração de uma semana, tá? De uma semana. Vou fazer menor ainda, vou fazer a duração de 1 hora, olha só, 60 minutos. Para poder exemplificar para você o seguinte contexto. A gente também entende no padrão principal de análise gráfica de que os preços se movem em tendência de baixa quando fazem topos e fundos descendentes. Você precisa ter isso em mente. Você precisa ter isso em mente. Devagarinho vamos colocar recursos aqui nessa tela para poder te instruir, te auxiliar a ler esses gráficos e identificar essas tendências de uma forma mais clara. Marcos, e quando não existe essa tendência de alta e não existe essa tendência de baixa, o que acontece? Acontece que o mercado fica lateral, exatamente como está aqui, ó. A gente não tem de fato uma tendência clara no mercado. Olha só, a gente está preso nesse cenário dentro de um caixote, que a gente chama, dentro de uma consolidação, dentro de um quadrado, um retângulo, que seja, né? Eu não tenho mais aquele cenário de topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. Eu tenho uma lateralização de mercado. Essas são as 3 tendências do mercado que você precisa saber: tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Pessoal, agora que você já entendeu como olhar os gráficos e como entender um pouquinho da cotação, você já sabe, por exemplo, que eu posso fazer a duração dessas velas aqui, né? Ser de 1 minuto, de 30 minutos, de 1 hora, né? De 45 minutos, etc e tal, né? Ou de 1 semana, de 2 horas. Eu vou me concentrar nesse primeiro momento com você, nesses 2 estudos. Gráfico diário, ou seja, cada velinha dessa aqui, ó, vai ter a duração de 1 dia de negociação. Então, um exemplo, essa aqui é do dia 9 de março, essa é do dia 10, essa aqui é do dia 11 e assim por diante, tá? E em determinado momento a gente vai alternar isso para o gráfico semanal, ou seja, ou até para o mensal, né? Onde cada barrinha dessa, a duração dessa aqui vai ser a duração de 1 semana. Então, partindo para o dia 26 de fevereiro, depois, ó, dia 2 de março, depois dia 9 de março e assim por diante, tá? Hoje é quinta-feira, a vela dessa semana vai encerrar amanhã, na sexta-feira. Então, sexta-feira, essa velinha aqui vai chegar ao seu fim. E na segunda-feira vai entrar um novo desenho aqui do lado de uma nova vela baseada nessas cotações. Beleza? Pessoal, uma vez que você já entendeu isso, esse é o assunto principal que você precisa dominar nessa aula. E eu vou passar para você agora a ideia do Ibovespa principal. Então eu vou voltar aqui, ó, e vou no Market Data e índices e vou aqui em índices amplos, ó, índices e índices amplos, tá? Vai abrir a tela principal da bolsa de novo aqui para mim e eu vou falar para você o que é o Ibovespa. Enquanto ele carrega, eu já vou adiantando aqui para a gente poder acompanhar, ó, o índice Ibovespa não é o único índice da bolsa, como você pode ver aqui, né? Nós temos o índice Ibovespa, tem o IBRX100, né? Tem o IBRX50, o índice Brasil Amplo, etc. Mas eu vou concentrar os nossos estudos primeiro no índice Ibovespa, que é o principal índice, tá? Como é que faz, pessoal? Como é que funciona? Você tem, claro, aqui já um histórico do Ibovespa, você tem aqui a composição da carteira do Ibovespa e outras informações. O que eu quero mostrar para você? Dentro do índice Ibovespa, você tem as principais empresas da bolsa, as empresas mais, vamos dizer assim, fidedignas na transparência de informações, as melhores do mercado, as blue chips que nós chamamos, né? As fichas azuis, né? Esse termo vem do poker, né? Como as melhores fichas, né? Ou seja, tem ali as principais empresas do país, inclusive as líderes de cada setor, etc. O índice Ibovespa ele é regulado, né, e feito a sua adequação a cada 4 meses. Então, olha só, de 3, aqui no caso, né, janeiro, fevereiro, março e abril, para sair a carteira do outro mês. O que é essa carteira, pessoal? É justamente, olha só, a cotação ajustada das empresas, né, a participação ajustada delas, melhor dizendo. Então, você tem, por exemplo, aqui a BEV3, lembra dos códigos? Olha só, está ordenado por código, eu vou descer aqui, ó, você vai encontrar a Vale aqui embaixo, olha só.
a Vale 3, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, aquela empresa que a gente pesquisou, tá? Ela tem 10, quase 11% de participação no Ibovespa e tem todo esse segmento de ações para você poder acompanhar. Então você pode aqui saber quais são as principais ações do nosso mercado, as melhores empresas, né, com relação a tamanho e outras informações. Não significa que elas são as melhores hoje para você investir. A gente vai fazer um filtro em cima disso e vou extrair com você aqui 5 ou 6 ações para você poder fazer o seu primeiro investimento. Então eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, na coluna de participação. Eu vou clicar 2 vezes para ele ordenar de forma decrescente, né? E aí eu começo a entender, por exemplo, que eu tenho o grupo Itaú Unibanco, o Bradesco, a própria B3, olha só, a Petrobras, a Ambev e a Petrobras novamente. Aí você fala, opa, o que está acontecendo, Marcos? Está errado esse site, tem 2 vezes Petrobras, olha só. Não tem, pessoal, tem uma diferença básica entre Petro 3 e Petro 4, e aí são esses códigos dos ativos aqui que eu vou já dizer a você. É super simples. Dentre o mercado de ações, nós temos 2 tipos de ações principais, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Lembra que na primeira aula eu falei para você que a gente vira sócio da empresa quando a gente compra ação? Exato. É nesse processo que você vai ter uma diferença entre os outros investidores. Quem compra ações de Petrobras 3 tem as ações ON, chamadas de ordinárias. Essas ações elas têm direito a voto nas assembleias da empresa de maneira mais simples. Deixa eu achar aqui a Petro 4, olha só. Petro 4 são as ações preferenciais, tá? A cotação delas é sempre muito próxima uma da outra, então na prática você operando uma ou outra teoricamente é a mesma coisa, mas eu vou já dizer a você, de preferência, se a empresa que você está querendo investir tiver ações ordinárias e preferenciais, opte pelas preferenciais, tá? E agora, se ela tiver somente ações ordinárias, é somente nas ações ordinárias que você vai operar e tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. O que eu quero te mostrar? As ações preferenciais, elas são preferenciais por alguns motivos. Preferência no quê? No recebimento, principalmente de dividendos. Consequentemente, elas são mais negociadas na bolsa do que as ações ordinárias. Então, uma empresa que tem ações ordinárias e preferenciais, as ações preferenciais são mais negociadas do que as ordinárias. Vou encerrando essa nossa aula por aqui. A gente vai se falar novamente em tempo oportuno. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Chama os amigos aí para participar. Vem aprender com o Marcão a ganhar dinheiro e a ser um investidor da Bolsa de Valores. Valeu, gente. Um abraço e até mais.